Cuida, Fauna e Flora de Lafões. Educação e sensibilização ambiental. Terças-feiras, 15 horas, na Lafões FM e depois do Jornal Regional às 18 horas, com repetição aos sábados às 9 da manhã. Porque quem gosta, cuida, com Nuno Campos. As pazes com a natureza. Mesmo em plena pandemia, 2022 poderá ficar na história como o ano em que fizemos as pazes com a natureza e preparamos o planeta para a cura. Em 2022 enfrentamos uma guerra que não se sabe ainda as suas verdadeiras consequências globais. Enquanto a Covid-19 e a guerra subvertem nossas vidas, uma crise mais persistente exige uma ação urgente à escala global. 3 crises ambientais: as alterações climáticas, a perda e colapso do meio ambiente, poluição do ar, dos solos e da água resultam numa emergência planetária que causará muito mais sofrimento a longo prazo do que a Covid-19 e, supostamente, que um conflito belicista. Há uns anos que os cientistas têm vindo a detalhar como a humanidade está a degradar a Terra e os seus sistemas naturais. No entanto, as ações que estão a ser tomadas por governos e instituições financeiras, por empresas e indivíduos, estão muito aquém do que é necessário para proteger as atuais e futuras gerações de um planeta estufa assolado por extinções em massa de espécies, por água, ar venenosos. Em 2020, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente anunciou que, apesar da queda das emissões de gases de efeito estufa causadas pela pandemia, o mundo ainda caminha para o aquecimento global de mais 3 graus centígrados neste século. Recentemente, o relatório Revisão Independente sobre a Economia da Biodiversidade anuncia o estoque per capita de capital natural, ou seja, os recursos e os serviços que a natureza fornece à humanidade caíram 40% em pouco mais de 2 décadas. E sabemos que 9 em cada 10 pessoas em todo o mundo respiram ar poluído. Encontrar respostas para problemas tão desafiantes é complexo, leva tempo, mas os especialistas desenvolveram soluções. A lógica económica é clara e os mecanismos e instituições para implementá-los já existem. Não há mais desculpas. Este ano, a ONU reunirá governos e outros atores relevantes para difíceis negociações sobre a ação climática, biodiversidade e degradação dos solos. A Covid-19 atrasou a realização destas cimeiras e complicou a sua preparação. Insisto, tal não serve de desculpa à inação. Estas cimeiras devem mostrar que o mundo está, finalmente, a levar a sério o combate à nossa emergência planetária. Para orientar os decisores quanto às medidas necessárias, a ONU acaba de divulgar o relatório Fazer as Pazes com a Natureza, uma publicação que reúne com todas as evidências de declínio ambiental de acordo com as previsões, as principais avaliações científicas globais e apresenta ideias inovadoras para reverter este declínio. O resultado é uma projeção que garante um futuro sustentável e o bem-estar da humanidade num planeta saudável. Os nossos desafios ambientais, sociais e económicos estão interligados. Devem ser resolvidos em conjunto. Por exemplo, não podemos alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo acabar com a pobreza até 2030, quando as alterações climáticas e o colapso dos ecossistemas estão a prejudicar o abastecimento de alimentos e de água nos países mais pobres do mundo. Não temos outra escolha, é necessário transformar as nossas economias e sociedades, valorizando a natureza e colocando a sua saúde no centro de todas as nossas decisões. Se assim o fizéssemos, os bancos e investidores parariam de financiar combustíveis fósseis. Os governos atribuiriam bilhões de dólares em subsídios à agricultura sustentável, às energias limpas e à água. Em todos os lugares, as pessoas passariam a dar prioridade à saúde e ao bem-estar em detrimento do consumo, reduzindo a sua pegada ambiental. Há sinais de progresso, mas os problemas estão a aumentar mais rapidamente do que as nossas respostas. No imediato, todos precisamos dar um salto em frente e não apenas um saltito. O número de países comprometidos em trabalhar para atingir emissões zero é de 126. Pede-se a todos os países que entreguem contributos alargados, terminados a nível nacional, antes da COP sobre o clima, dando imediatamente início à transição para emissões zero. Na COP sobre o clima, os governos também devem, sem mais demora, concordar com as regras para o mercado global de comércio de carbono. Os 100 mil milhões de dólares que os países desenvolvidos prometeram disponibilizar todos os anos para ajudar as nações em desenvolvimento a lidar com os impactos das alterações climáticas devem começar a circular.
À medida que também procuramos chegar a um acordo sobre um ambicioso quadro de biodiversidade para o pós-2020, que ponha fim à fragmentação dos nossos ecossistemas, a questão passa por conseguirmos alimentar o mundo sem destruir a natureza, derrubar florestas e esvaziar os nossos oceanos. Podemos criar uma economia incrível mudando para sistemas económicos circulares que reaproveitem recursos, reduzam as emissões e eliminam os produtos químicos e as toxinas que causam milhões de mortes prematuras, tudo isto enquanto criamos empregos. Lidar com a nossa emergência planetária é um esforço de toda a sociedade, mas os governos devem assumir a liderança, começando com uma recuperação inteligente e sustentável da pandemia da Covid-19, que invista em certas áreas. Devem criar oportunidades para indústrias do futuro que geram prosperidade. Devem garantir que as transições sejam justas e equitativas, criando empregos para aqueles que ficaram de fora. Devem dar voz aos cidadãos, ainda que virtual, nestas decisões a longo prazo. Seremos capazes de o fazer. A pandemia mostrou a incrível capacidade da humanidade de inovar e de responder às ameaças quando guiada pela ciência. Nas 3 crises planetárias, alterações climáticas, perda da natureza e poluição, enfrentamos uma ameaça ainda maior que a Covid-19 ou do que os conflitos bélicos. Devemos, pois, fazer as pazes com a natureza e, em todos os anos que seguem, garantir que esta paz perdura. Lafões, a nossa Sintra da Beira não está em paz com a natureza. Apelo, com todo o respeito, a todos os autarcas, industriais, cidadãos comuns que ouçam o apelo das crianças. Estas têm uma capacidade inata para perceber, ouvir, observar, indagar na natureza e entenderem-na. Saibamos, pois, aproveitar esta capacidade e promover-lhes educação ambiental, sem as contaminarmos com os nossos terríveis e muitas vezes irrefletidos maus atos para com o ambiente. Elas são o futuro. Apostemos e investamos nelas. Cuida, fauna e flora de Lafões. Educação e sensibilização ambiental. Terças-feiras, 15 horas, na Lafões FM e depois do Jornal Regional às 18 horas, com repetição aos sábados às 9 da manhã. Porque quem gosta, cuida, com Nuno Campos.